6h40, faltam 20 para as 7. Política de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. Professor Marco Aurélio Freire está chegando, rapaz, para trazer um resumo da política no nosso estado, que assunto tem virado na gota, presta atenção. Em Paulista, pesquisa Simplex traz números favoráveis a Ramos do PSDB. Ramos versus Júnior Matuto, né, lá em Paulista. Júnior Matuto está sendo apoiado aí pelo prefeito do Recife, reeleito João Campos, tá? Deixa eu até trazer aqui o partido do Júnior Matuto, né? O Júnior Matuto que tá aí em busca dessa vaga na prefeitura lá de Paulista. Olha só, o Júnior Matuto é do PSB, do João Campos, né? Ficou ali com 30,66% das intenções de voto já no primeiro turno, e o Ramos ficou com 44,36%. Em Olinda, vamos sair de Paulista, vamos para Olinda. Avante muda de lado e sai do grupo de Mirella, tá? E vai para o grupo de Vinícius Castelo. Danou-se, rapaz. O professor também fala que a governadora Raquel Lira procura se fortalecer para 2026, anunciando mais de 6 bilhões de reais em água. Quem vai falar sobre tudo isso é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor! Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Política. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, vamos começar esse comentário falando da governadora Raquel Lira. É que ela acabou de anunciar um investimento da ordem de 6,1 bilhões de reais para a Compesa, o projeto chamado Águas de Pernambuco. E é pelo caminho das águas que Raquel vai tentar pavimentar a sua própria reeleição aqui em Pernambuco. Olha só, esse é um dos maiores investimentos que a Compesa já viu, se não for o maior. E um detalhe importante é que esse investimento vai trazer água e também questões de saneamento básico para uma série de regiões do estado. Por exemplo, tem uma adutora que precisa sair lá da transposição do São Francisco e levar água para Araripina. Então, vai ter investimento. Também as barragens aqui da Mata Sul, Lagoa dos Gatos, Barra de Guabiraba, há uma série de barragens que precisam ser atualizadas ou organizadas, mas também a adutora do Agreste para Toritama, Santa Cruz, aqui passa por Caruaru. Enfim, né, esse montante de investimento é um montante robusto e permitirá muitas ações. Aí tem um componente político para a gente pensar, que é o seguinte: o governo do PSB tinha dois gargalos evidentes. Primeiro, o gargalo das estradas. Segundo, o gargalo das águas. Lembrando que Pernambuco ela é um estado com um problema grave. Nós temos um déficit hídrico por habitante muito grande, ou seja, chove, Pernambuco chove, mas a população é bem maior do que outros estados na região, e chove, apesar de chover, não chove tanto, ou essa chuva é muito concentrada em algumas regiões do estado, com menos água em outras regiões. Por exemplo, o Agreste é uma região com déficit hídrico maior do que o Sertão. Mesmo chovendo um pouco mais aqui no Agreste, a população aqui é muito maior do que no Sertão. Então, a relação água-habitante no Sertão é um pouco melhor do que a relação água-habitante aqui no Agreste. Resultado, um déficit hídrico. Então, é preciso começar a combater isso com transposições mesmo, construção de barragens, aproveitamento de água, saneamento básico para não deixar a água ficar suja. Enfim, tudo isso precisa ser feito. E aí, ela vai nesse gargalo porque é realmente um problema para para as cidades todas, para as pessoas, porque como desenvolver qualquer lugar sem água? Então, aqui é um movimento que Raquel faz. Inclusive, essa questão de águas e de estradas não atinge apenas o interior, mas também reflete na capital, que também, apesar de muito maior e mais organizada, mais urbanizada, também tem problemas com esses dois aspectos. Então, há um processo aqui político, de escolha política da governadora, né, de atacar situações que podem render para ela
frutos em 2026, sem dúvida nenhuma. A questão é se isso vai ocorrer ou não, mas aí a conferir. Bem, saindo da questão administrativa para a questão política, teve uma decisão lá em Brasília que afeta aqui o Estado. E eu estou falando do União Brasil, o terceiro maior partido do país, que tem, por exemplo, um recurso de fundo partidário da ordem de 600 milhões de reais. Também tem um tempo de TV considerável na hora de fazer propaganda eleitoral no rádio e na TV. Bem, o que ocorreu com o União Brasil? O Fernando Filho, né, que é irmão do Miguel Coelho, entrou com um pedido protocolar lá de intervenção na direção estadual do União Brasil. E aí eu vou lembrar o seguinte: o União Brasil ele era governado pelo Luciano Bivar, era o presidente. Mas aí o Antônio Reda, que era o vice-presidente, teve eleição, fizeram lá umas chapas e houve uma articulação do Antônio Reda, que era o antigo vice, com o ACM Neto, lá da Bahia, e o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. E esse pessoal acabou conseguindo tirar a Bivar do poder e colocar o Rueda. E aí tem todas outras questões, né, que levaram até a situações do âmbito policial. Mas do ponto de vista político, o União Brasil virou o jogo em relação à presidência, o Bivar perdeu o poder. Bem, isso ainda não tinha chegado aqui a Pernambuco. Por causa das eleições desse ano, o que ocorreu é que o partido ficou numa espécie de trégua. O comando do partido aqui no estado é do Marcos Amaral, que é aliado de primeira hora de Bivar. Resultado, agora saiu a intervenção da Nacional aqui na estadual. O resultado disso é que o grupo dos Coelhos vai ganhar poder. E aí é interessante porque tem um aspecto curioso para a gente pensar. Que o Luciano Bivar era adversário interno dos Coelhos e também de Mendonça Filho. Portanto, os Coelhos e Mendonça Filho eram aliados contra Bivar. Mais uma vez que os Coelhos conseguiram chegar no comando agora do partido, Mendonça também perde. Porque é bom lembrar que as alianças que os Coelhos estão fazendo são com João Campos e o que Mendonça tem é com Raquel. Tanto que Mendonça deixou a presidência do partido no Recife justamente por isso, porque a força dos Coelhos no partido levou o partido em Recife para apoiar João Campos. Inclusive Antônio Coelho, que é irmão de Miguel, e deputado estadual, estava secretário, aliás, ainda está secretário de turismo da capital, justamente para manter a aliança. Resultado é que Mendonça vai ficar mais desconfortável ainda dentro do partido. Um detalhe interessante também é que, pela primeira vez no estado, o Grupo dos Coelhos tem um partido para chamar de seu, e isso é importante. Como eu já disse, a União Brasil é um partido importante, terceiro maior partido do país, tempo de televisão formidável, também muito recurso do fundo partidário, 600 milhões de reais, e isso faz muita diferença em campanhas. Lembrando que agora, com o comando do partido, os Coelhos vão poder negociar melhor as posições políticas no estado inteiro e principalmente na chapa de governador aí que virá. E um segundo detalhe interessante é que Fernando Bezerra Coelho, pai de Miguel, pai de Fernando Filho e pai de Antônio Coelho, no meio da campanha eleitoral lá de Petrolina, anunciou que Miguel deveria ir para o Senado, ou seja, jogou aí o nome de Miguel para o jogo eleitoral explicitamente. Agora, com um partido próprio, com um partido com esse tamanho, isso pode se configurar muito mais facilmente, mas aí a conferir. E olha, já que a gente está falando de eleições lá em 2026, vamos falar das eleições de 2024, porque aqui em Pernambuco nós temos duas cidades ainda com eleição, sendo elas Olinda e Paulista. E falando primeiro em Olinda, outra situação inusitada lá na cidade de Olinda, é que dias atrás o MDB tinha saído do palanque da Mirella, candidata do prefeito professor Lupécio. O MDB saiu da coligação dela para a coligação do Vinícius Castelo, que é o adversário dela, agora no segundo turno, e ele é do PT. E essa foi uma articulação de Raul Henri também, do João Campos. Mas agora outro partido faz o mesmo caminho. O Avante de Sebastião Oliveira, que elegeu vereadores também lá em Olinda, tirou o apoio à Mirella e mandou colocou o apoio diretamente
no Vinícius Castelo. Outro movimento, né, de um lado, sair de um lado para o outro, sair de um barco para o outro. E esse é um outro movimento que mostra o reforço político de João Campos, porque João Campos também articulou isso junto ao pessoal do PT e junto a Sebastião Oliveira, mostrando que na articulação política João Campos não está para brincadeira. Agora, o resultado eleitoral disso a gente só vai saber lá nas pesquisas. As pesquisas de Olinda ainda não saíram para o segundo turno. Mas já que eu estou falando de pesquisa em segundo turno, vamos falar de Paulista? Porque em Paulista saiu pesquisa do Instituto Simplex dizendo o seguinte: o candidato Ramos do PSDB na pesquisa espontânea tem 54% dos votos, enquanto que o Júnior Matuto do PSB tem 17%. Na estimulada vai para 55% o Ramos e 18% o Júnior Matuto. E quando a gente transforma isso em votos válidos, 75,1% para o Ramos, 24,9% para o Júnior Matuto. Ou seja, se essa pesquisa, né, tiver a realidade dos fatos, é uma eleição tranquila para o Ramos, que é candidato de quem? Da governadora Raquel Lira, mostrando que o jogo para 2026 continua em aberto, porém, a conferir. Eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte participa pedindo músicas, falando sobre seu bairro. O telefone que mais toca